Aleluias. Vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar algo da parte do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida. Gostaria você que pudesse ficar aí até o final para a gente ver algumas coisas importantes para a nossa vida, tá bom? E eu gostaria de falar sobre essas 3 coisas que jamais passarão na vida de um homem, né? Você que tem ouvido ultimamente sobre tantas coisas e tem se alimentado de muitas coisas que não convém, eu te convido a participar um pouco de tempo, né, que você tem para estar conosco aqui para aprender um pouco mais da poderosa palavra do Senhor, tá bem? Você que for chegando, você que vai aí adquirindo um pouco de tempo, mas gostaria você com seus amigos para que a gente pudesse estar com a gente para ouvir mais um pouquinho da parte do Senhor. Eu, como um estudante da palavra de Deus que sou, eu gosto muito de mencionar as coisas do eterno Deus, tá bom? Porque aquele que prega a preciosa palavra de Deus, ele vai andando e chorando, mas com certeza volta trazendo consigo um resultado positivo. Então gostaria de marcar alguns amigos, aqueles de perto, aqueles de longe, aqueles que estão aqui na Holanda, aqueles que estão no Brasil. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. É um prazer enorme, tá bem? Quem for chegando aí, Antônio Alves, lá de Portugal, Deus abençoe. Vou dar uma acenada aqui, tá bom? Ao meu amigo Antônio Alves, lá de Portugal, lá da cidade do Porto. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa, ímpar, né? Nós estamos aqui para mencionar algo da parte do Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria, se você tivesse condições, de compartilhar com alguém essa palavra, e tenho certeza que vai servir de edificação para alguém, tá bom? Eu, como um expositor da palavra de Deus, eu gosto logo de falar que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, tá bem? E ela é penetrante. Então, te peço que você que está me ouvindo agora, nesse exato momento, te peço que você dê o seu like aí, né, a sua curtida, né, a sua compartilhada, porque tem alguém que vai precisar e vai sentir que Deus vai estar falando neste exato momento, tá bom? Então eu quero deixar um verso na palavra de Deus. Eu hoje estou muito feliz, hoje eu sou muito grato ao Senhor, porque hoje é o aniversário da minha querida filha Raquel Stephanie, né? Que Deus em Cristo abençoe, completando mais um aninho de vida. Ela não está aqui comigo, mas eu não deixo de ressaltar isso aqui, porque isso é muito importante. É o dia que Deus escolheu para trazê-la ao mundo, não é isso? Então fico muito feliz pela Raquel Stephanie. Que Deus te abençoe, tá bom? Ricardo Loubach, tá bem? Deus abençoe Ricardo Loubach, sua vida também é do Porto. Deixa eu dar uma cena aqui para ele também. Deus abençoe Ricardo Loubach, a sua vida, a sua família, né, que está na cidade do Porto. A gente pôde compartilhar com a ADVEC aí no Porto, não é isso? Deus abençoe você poderosamente. Que Deus em Cristo possa abençoar esse povo do Porto que me recebeu também com muito amor, muito carinho, muita gratidão. E eu fico muito feliz por isso, pois só Deus é capaz de fazer essas coisas, tá bem? Eu tô aqui na sala da minha casa. A minha sala da minha casa tem sido um estúdio para nós recebermos mais de Deus, tá bem? E eu tenho certeza que esse último tempo que nós estamos vivendo, um tempo de devastidão, eu quero já logo mencionar que em breve vai ter uma participação aqui especial
do meu amigo, né, o Welson Sérgio. Que Deus abençoe em Cristo poderosamente o Welson Sérgio, a sua vida de uma forma. Olha, Gleice lá de Pernambuco, Deus abençoe, Gleice, cantora. Deus abençoe, Gleice, sua vida poderosamente. Senala também, tá bom? Deus abençoe você de uma forma poderosa. Então, eu fico muito feliz, né, por Deus ter nos levantado nesse tempo. Denis Koiman, Deus abençoe, meu querido Denis, o holandês mais brasileiro de todos. Aleluia. E eu tô aqui na sala da minha casa aqui, e eu tava mencionando que em breve nós vamos ter aí o meu amigo Welson Sérgio, e ele vai estar falando um pouco sobre essa questão do coronavírus, né? Uma coisa muito interessante que ele tem estudado, e eu quero participar, né? Quero fazer uma participação com ele via live. Ele mora em São Paulo e ele vai estar aqui na live, e ele vai estar transmitindo um pouco de conhecimento sobre essa questão do coronavírus, que tem assustado muitas pessoas e tem deixado muita gente atônito, mas sabendo disso, que isto já está dentro de uma previsão bíblica, tá bom? Todas essas coisas que estão acontecendo para o fim, saibam que isso é só o começo do que está por vir, tá bom? Mas quem confia em Deus, ele não perde a batalha, tá bom? Então, eu espero em Deus que você fique muito tranquilo e fique aí um pouquinho com a gente para que você escute um pouco do recado da parte do Deus Todo-Poderoso para a sua vida. Tá bom? O texto, né, que eu quero falar hoje aqui, em breve será sobre essa questão do corona. Mas outra coisa, se você estiver precisando de oração, se você estiver precisando de algo da parte de Deus, deixa aí, né, o teu comentário, deixa aí o teu like, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, se quiser que a gente fale sobre algum assunto que você possa mencionar aí, e vai ser de valia para a gente estar mencionando aqui. Tá bom? O texto que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, tá bom? Os Colossos, que está escrito aqui em Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 2. Está escrito assim: aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que é muito interessante nós falarmos sobre essa igreja, é uma igreja que na realidade recebeu a mensagem do apóstolo Paulo, e ele foi falando a Timóteo que ficou com esta grande responsabilidade de ter que transmitir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, e ele vai mencionando algo muito interessante. Todo o apóstolo, todos aqueles que têm um senso de liderança, todos aqueles que partem para esse caminho da liderança, eles sabem muito bem que precisam muito bem de que está escrito no versículo de número 3: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O segredo ainda do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, foi estar orando pelos irmãos. Algumas pessoas hoje em dia, elas passaram por certos problemas na sua vida, porque na verdade pararam de interceder, pararam de fazer oração. Oração é ainda a chave da vitória. Oração ainda faz com que o céu se mova em nosso benefício. E é das três coisas que eu quero falar sobre a igreja de Colossenses, que é aquilo que nós já citamos aqui, já como está como título, até aí na nossa live de hoje. Nós vamos ler o versículo de número 6, que está escrito: que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Deus abençoe Lucas,
Deus abençoe Lucas, que está lá em São Paulo. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Então está escrito aqui o versículo de número 6, que o apóstolo Paulo, ele vai fazer questão de expandir a evangelização. É um critério muito importante. Às vezes algumas pessoas não podem me ver na rua, não podem me ver entregando talvez alguma palavra, algumas pessoas na rua, mas quando nós estamos aqui numa rede social como essa, nós estamos expandindo a evangelização no mundo. Tem pessoas de perto, tem pessoas de longe, mas todas elas estão recebendo a palavra da evangelização. Deus abençoe você, você que está me ouvindo nesse exato momento, porque aqui conosco você vai ouvir muito da palavra de Deus. Poucas pessoas hoje em dia param para ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas, elas gostam muito das revelações, de entregar tantas coisas, mas o alimento que traz vida, que traz esperança, ainda é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, eu não deixo de orar por vocês. É muito importante para que a obra da evangelização continue, não deixarmos de orar. A pergunta de Deus hoje para algumas pessoas que estão querendo entrar para o campo da evangelização, aqueles que almejam evangelizar, a pergunta de Deus hoje para nós é simplesmente se você está orando, se você quer fazer com que essa ideia da evangelização seja expandida, saiba muito bem que é preciso orar. A oração ainda é a chave da vitória. A oração ainda faz com que os céus e a terra eles sejam estabelecidos por completo. Está escrito no versículo de número 4, versículo de número 6, está escrito: desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. É muito interessante a gente ter que analisar isso, porque hoje em dia algumas igrejas, elas na verdade não estão mais querendo ouvir e não está querendo mais conhecer a graça de Deus em verdade. A verdade de Deus, ela é como uma luz para aquele que está cego, é luz para aquele que está em escuridão, em trevas profundas. Versículo de número 7 está escrito: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, ele vai fazer questão de falar sobre este conservo. Observe que ele é servo do servo. Ele é um conservo da parte de Deus e ele vai fazer alusão sobre ele, dizendo que um evangelista, ele é um exemplo para os demais. Algumas pessoas, na verdade, eles têm por hábito ter alguns exemplos, mas os exemplos que na verdade nós podemos dar como servos, como serva de Deus para este tempo, é fazer com que o nosso testemunho ele seja claro. E a ideia da evangelização, Paulo vai fazer questão de dizer que tudo isso era proveniente através do testemunho. Quem gosta de fazer a evangelização, quem gosta de fazer com que pessoas conheçam e ouçam a verdade de Deus, é necessário ter um grande testemunho. E Paulo disse: irmãos, graças dou. Ele declarou que graças a Deus, porque aprendestes de Epáfras tudo o que nós podemos saber ou ser
é através de alguém. Nunca ache que você vai fazer simplesmente as coisas sozinho, vai ficar sozinho, de uma forma que você vai aprender sozinho. Não, é necessário aprender com mais alguém. Porque a Bíblia diz que o testemunho desse evangelista fez a grande diferença na igreja de Colossenses. E isso nós observamos que está faltando. É alguns evangelistas com exemplos de servos, exemplos de conservos, servos e servos, para beneficiar a todos os irmãos. E versículo de número 9, para nós encerrarmos com uma terceira coisa muito interessante para nossas vidas, que é a respeito do mistério do conhecimento. Está escrito no versículo de número 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É umas questões que nós temos que fazer um rápido parênteses aqui. Ele está dizendo assim, Paulo está dizendo que ele não parou de orar e de pedir que sejais cheios de conhecimento. Eu me lembro que na época em que nós passamos o período da minha infância na igreja, que muitos, na verdade, diziam que a questão de conhecer muitas coisas de Deus fazia com que as pessoas ficassem frios na fé, ficassem a mercês de tanto conhecimento que ia desprezar os dons do Espírito. E eu vou falar algo para você. Paulo foi um homem que sempre orava e ele dizia: eu estou pedindo ao Senhor para que vocês sejam cheios de conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e inteligência espiritual. O apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 12: renovai a vossa mente para que saibais todas as vontades de Deus. É necessário alguém ter conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Alguns nesses tempos estão vivendo, na verdade, de uma forma e orando para que simplesmente tenham a casa, para que tenham um carro, para que tenham tantas coisas que na verdade se esvaem de acordo com o tempo. Mas Paulo estava dizendo: irmãos, eu estou orando para que o conhecimento, para que a sabedoria e a inteligência espiritual habite no meio de vós. É necessário recebermos mais de Deus. E isso Paulo era o homem que orava pela igreja de Coríntios, pela igreja de Colossos, e ele dizia: irmãos, é necessário, é importante, porque Deus, na verdade, quer nos revelar os mistérios da sua poderosa palavra. E era uma igreja que, na verdade, estava recebendo a oração do apóstolo. E o apóstolo orava por eles, dizendo: Deus, eu te peço que faça eles cheios do conhecimento, cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. Alguns, na verdade, estão pedindo muitas coisas, mas a oração do apóstolo Paulo, ela foi muito objetiva. Esse, na verdade, é o mistério do conhecimento, para que seja progressivo, para que cresçam, para que amadureçam no nível espiritual. Olha o versículo de número 10, 1 Colossenses capítulo 1 e versículo de número 10 está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É necessário. Igor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você poderosamente, não só você, mas a sua família. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: para que vocês andem dignamente. Eu me lembro de um pastor que ele disse: Sóstenes, Deus não precisa de muitos homens, mas Deus precisa de homens dignos.
dignos de receber a poderosa palavra de Deus, dignos de receber conhecimento, dignos de receber tudo aquilo que provém do Senhor. Paulo estava dizendo, irmãos, para que vocês possam dar frutos, vocês têm que conhecer mais da palavra da sabedoria. Vocês têm que conhecer e ter inteligência espiritual para que vocês possam dar fruto, frutificando em toda a boa obra e crescendo. Jesus foi exemplo disso. Jesus, ele crescia em graça e Jesus crescia em conhecimento. Esse é o maior exemplo que nós temos. Algumas pessoas querem crescer em graça, mas eles não querem crescer no conhecimento. Mas Deus, nesses últimos tempos, está nos chamando para crescermos na graça e no conhecimento. Algumas pessoas cresceram em tamanho, mas esqueceram de crescer no conhecimento. Paulo disse, enquanto eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora, adulto, Paulo disse assim, agora eu não posso mais fazer as coisas de menino, eu amadureci. Paulo estava dizendo assim, eu agora conheço, eu agora tenho inteligência espiritual e agora eu vivo em toda a sabedoria. Eu quero que agora nesse exato momento, aonde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e nós vamos elevar o nosso coração diante do trono da graça para que o Senhor possa abrir a mente, para que fazer com que a palavra de Deus ela seja aplicada em teu coração. Pai de amor, Pai de toda bondade, fidelidade, misericórdia, virtude e graça. Neste exato momento, Senhor amado, eu entro adiante de Ti, Senhor, te pedindo, Senhor amado, que estas três coisas, Senhor, fundamentais para a nossa vida, Senhor, ela seja de edificação espiritual para a Tua igreja de um modo geral. Deus, aonde eu não posso ir, mas a Tua palavra, ela pode ir através do conhecimento. Ó Pai querido, para que o Senhor possa quebrar todas as barreiras que têm afligido os teus filhos, teus servos, que tanto, Senhor amado, têm sofrido com os combates da vida, porque esqueceram de conhecer mais as tuas verdades. Ó Pai querido, eu te peço nesse exato momento que o Senhor possa quebrar todo o laço de Satanás, toda a astúcia do diabo nesta noite, e que tudo aquilo, Senhor, que foi levantado contra o conhecimento seja aniquilado, pois assim como o apóstolo Paulo orava, Senhor, pedindo para a igreja de Colossos, para que eles tivessem entendimento, sabedoria e inteligência espiritual, eu te peço, Senhor amado, que teus filhos recebam a palavra da profecia, Senhor, que é esta, que nós devemos guardar no nosso coração. Nós devemos, Senhor amado, pedir para que o Senhor sustenta, Senhor amado, a gente nesses últimos dias, Senhor, dias difíceis, para que tenhamos sabedoria, inteligência espiritual para vencermos, e só com base, Senhor, na oração, nós podemos romper no mundo espiritual e nós podemos dizer, Senhor, que nós somos teus servos, que nós estamos aperfeiçoados para toda boa e perfeita obra. Nós te louvamos, meu mestre, porque sabemos que tu és fiel conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe aí você aonde estiver, que a mão do Deus Todo-Poderoso esteja com você e saiba que tudo aquilo que Deus tem para você neste tempo é conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. É necessário que você saiba que para vencer e para frutificar, você tem que obedecer esses parâmetros divinos. Não dá para querer tanto de Deus e não tendo conhecimento da sua vontade, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e você precisa ter sabedoria e inteligência espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer.
Eu profetizo em nome de Jesus que você vai vencer. Eu profetizo em nome do Senhor que você vai frutificar. Eu profetizo que você vai frutificar em conhecimento. Eu profetizo que você vai frutificar em sabedoria e em inteligência espiritual. Todo bloqueio que há na sua mente vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima. E fique com esta palavra para a sua meditação em nome de Jesus. Até mais!